fatores que possibilitaram as grandes navegações. Um novo caminho para o Oriente. Entre os produtos mais procurados pelo comércio europeu figuravam as especiarias, como cravo, canela, artigos de luxo, como seda, perfume. Esses produtos tinham procedência oriental e chegavam à Europa após percorrer um longo e difícil trajeto, por terra e por mar, o que encarecia muito o preço final. Para receber uma especiaria, os comerciantes precisavam lidar com o monopólio dos italianos e dos árabes. Gênova e Veneza controlavam as mercadorias que entravam pelo Mediterrâneo, enquanto os árabes controlavam as rotas do Oriente. Quando as mercadorias chegavam nas mãos dos comerciantes europeus, o preço já era tão alto que, para lucrarem, eles acabavam cobrando ainda mais dos consumidores. Os burgueses, desvinculados dos italianos, empenharam-se em romper o monopólio. Para isso, buscaram descobrir rotas alternativas para o comércio com o Oriente. Quando os turcos conquistaram Constantinopla em 1453 e bloquearam o comércio pelo Mediterrâneo, a busca por novas rotas uniu os burgueses. Com a proibição de transportar as mercadorias pelo Mediterrâneo, os comerciantes europeus tiveram que fazer apenas viagens terrestres, porém estas encareciam ainda mais as mercadorias. As viagens terrestres eram muito perigosas, demoradas, era comum haver assaltos. Outros problemas era quando as mercadorias estragavam, devido ao tempo da viagem. As altas taxas, impostos e caminhos extensos e perigosos, perda das mercadorias, foram mais um motivo para procurarem novas rotas e alternativas. Necessidade de novos mercados. Descobrir novos caminhos significava também conquistar novos mercados consumidores. Além disso, a Europa necessitava de gêneros alimentícios e de matéria-prima. A Europa enfrentava a epidemia da peste negra, que matou milhares, deixando as terras sem ter quem plantasse, gerando fome e mais mortes. Interesse dos Estados nacionais. As novas monarquias tinham objetivos mercantis. A expansão comercial aumentaria os poderes dos reis, manteriam os privilégios da nobreza e elevariam os lucros da burguesia. Assim, as monarquias deram todo o apoio à expansão marítima. A propagação da fé cristã. Com a reforma protestante, a igreja também perdeu fiéis. Assim, buscando novos fiéis, a igreja passou também a influenciar e justificar as viagens marítimas, onde conquistariam não só novas terras, mas também novos cristãos. A ambição material. Os líderes envolvidos na expansão eram movidos, sobretudo, pela expansão de valer mais, que significava, simultaneamente, ter mais e ser mais. O progresso tecnológico. A expansão tornou-se possível graças ao desenvolvimento técnico e científico, que permitiu as navegações a grandes distâncias. Ilustram esse desenvolvimento o uso da bússola, do astrolábio, do quadrante e do sextante, a invenção da caravela pelos portugueses, o aperfeiçoamento dos mapas geográficos e a criação da escola de Sagres. Então, agora só nos resta navegar? Apesar de possuírem tantos motivos e agora conhecer o que é preciso para viajar, o início dessas viagens não será fácil e também não será para todos. Todos querem navegar, mas agora teriam que enfrentar não só os perigos reais, mas também os imaginários. Apesar do medo dos monstros marinhos, de acreditar que a terra era plana e que haveria um abismo, de muitos não saberem ao menos nadar, as viagens valeriam a pena, pois a vida na Europa, para muitos, também não estava fácil. Navegações portuguesas e o pioneirismo português. Portugal foi o primeiro país da Europa
a se lançar às navegações, graças à sua centralização do poder, ao uso do mercantilismo, à ausência de guerra e à posição geográfica. O rei Dom Henrique, filho de Dom João I, participou da primeira conquista de Celta em 1415 e, ao regressar para Portugal, em 1416, organizou no sul do país um centro de pesquisa chamado de Escola de Sagres. Navegando pela costa do continente africano, os portugueses foram estabelecendo feitorias pelo litoral, nas quais realizavam um lucrativo comércio. Obtinham ouro, sal, marfim, pimenta e escravos para trabalhar na Europa. A grande aventura portuguesa, que durou quase um século, culminou com a chegada de Vasco da Gama às Índias em 1498. Os portugueses começaram a navegar em 1415, passando por diversas expedições, como apresentadas no slide, e finalmente chegando às Índias em 1498. Depois de descobrir as Índias, uma nova expedição foi realizada. Chegamos então ao Brasil. Em 1500, uma nova expedição feita por Portugal para as Índias desviou-se de seu caminho, chegando então às terras até então desconhecidas por eles, o Brasil. Navegações espanholas. Colombo e a conquista da América. Na Espanha, o movimento da Reconquista prolongou-se até 1492. Envolvida na guerra, a Espanha atrasou, em relação a Portugal, seu ingresso na expansão marítima. Somente em 1492 que os reis Fernando e Isabel dispuseram-se a patrocinar a viagem do navegador genovês Cristóvão Colombo. Diferentemente dos portugueses, que buscavam atingir as Índias contornando a costa africana, Colombo, convicto de que a terra era redonda, pretendia atingir o leste, viajando em direção a oeste. Esta viagem foi chamada de circunnavegação. Com 3 caravelas, Santa Maria, Nina e Pinta, Colombo partiu de Porto Palos no dia 3 de agosto de 1492 e em 12 de outubro de 1492 anunciaram terra à vista. Colombo fez mais 3 viagens à América, sempre convicto de que tinha atingido as Índias. O que ele não sabia era que entre a Europa e a Ásia havia o continente americano. Colombo morreu sem saber que havia descoberto um novo continente, e quem esclareceu o seu engano foi o explorador Américo Vespúcio. O Tratado de Tordesilhas, a divisão do Novo Mundo. Portugueses e espanhóis, pioneiros das navegações, fundaram seus impérios ultramarinos nas terras descobertas. Com a intermediação da Igreja, estabeleceram diversos acordos sobre a divisão dessas terras. No caso do continente americano, um dos tratados mais importantes entre portugueses e espanhóis foi o Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494, que estabelecia sua linha imaginária a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde às terras a oeste, pertenceriam à Espanha, enquanto as terras a leste pertenceriam a Portugal. Outros povos europeus, como franceses, ingleses e holandeses, rebelaram-se contra o monopólio exercido por Portugal e Espanha. Desrespeitando os tratados, o rei Francisco da França justificava sua atitude, dizendo desconhecer a cláusula do Testamento de Adão, que teria dividido o mundo entre Portugal e Espanha. Sem se preocupar com o Tratado de Tordesilhas, nações inglesas, francesas e holandesas também realizaram suas viagens para a América. A Inglaterra começou em 1497 e fez uma grande descoberta em 1577. A França viajou entre 1524 e 1534. E a Holanda a partir de 1609.